Glória a Deus, glória a Deus. Louvo ao meu Senhor pela vida do pastor Marcos, pela missionária irmã Paula. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira. Eu quero agradecer ao meu Deus pela essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede nessa noite. Sei que os que estão aqui estão para receber uma bênção e você vai levar essa bênção em nome de Jesus Cristo nessa noite. Eu cumprimento o irmão Zé Carreiro, todos os irmãos que aqui estão presentes. Louvo a Deus pela vida da irmã Dinalva, irmã Luísa, essas mulheres que sempre nos acompanham, têm orado por nós. E quero dizer, pastor, que eu, pela segunda vez que estou aqui, eu já aprendi a amar essa igreja e confesso que nas minhas orações sempre eu tenho apresentado ao Senhor essa igreja. Sem perder tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no sexto livro, o livro de Josué. Vamos ler capítulo 1 ao 9. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo és o Senhor. Quero pedir aos irmãos que a sua atenção, porque a minha palavra é pouca, é pequena. E quando os irmãos pensarem que eu estou começando, eu já estou terminando. Glória a Deus. Permita-me primeiro de eu contar um breve testemunho antes de eu entrarmos na palavra. Apenas em 2019, estava em casa. E a minha filha, todo o tempo ela estudou em colégio particular. E nisso dificultou para ela passar num curso federal. E ela foi em alguns lugares e por vários lugares e não conseguia passar. Ficava suplente em terceiro lugar. E o meu filho também chegou a época dele, pastor. E logo ele fez um outro curso, ela era medicina, ele odonto, ele fez logo particular e passou. E isso veio para ela como uma coisa muito difícil. Ela começou a chorar pelos cantos da casa, muito triste. E eu, como pai, não tinha condição de pagar a faculdade particular para os meus meninos. Apesar, igreja, que todo o tempo na minha vida, quem me conhece, sabe que eu trabalhei todos os dias da minha vida. Sempre fui agarrador. Mas eu não tinha condição. Era muito caro. Certo dia, eu vendo a minha filha chorar, eu entrei para o meu quarto. Eu não tenho condição, mas eu tenho um Deus que tem. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu dobrei o meu joelho, encostei a porta e fui falar com o meu Deus. E minha conversa foi muito sincera com o meu Deus. Deus, eu não tenho condição. Não é só 6 meses de parcela, é muitos anos. Eu não posso, Deus. Tu me conheces mais do que eu mesmo. Abre as tuas portas. Faz alguma coisa pelo teu servo. Depois daquela oração, nasceu no meu coração uma vontade de comprar uma máquina. Ainda não tinha o dinheiro completo. Chamei minha esposa, e ela tinha um carro novo, eu tinha outro. Vamos vender o carro e vamos comprar uma máquina para ajudar nossos filhos? E ela topou, ela não mediu dificuldade. Vamos sim, se é para formar, vamos. Mas naquela semana, ela falou, vamos no sábado, lá no culto das irmãs, do círculo de oração. Eu falei, não, vai na frente, que depois próximo do final eu vou. E ela foi na manhã. E quando chegou próximo às 10 horas, 1 hora antes, eu chego lá E a irmã dirigente do culto, ela não era acostumada a ver eu naquele horário. Ela falou, não, vem chamar uma irmã ou a sua esposa. Mas Deus toca nela, não deixa aquele rapaz sair sem você orar por ele. E ela mais que rápido, quando ela pega o microfone, ela fala, irmão Jean, vem aqui na frente, vamos orar por você. E naquela oração, igreja, Deus falou comigo. Ele falou, aquela porta que tu me pediste, hoje eu estou abrindo. Aleluias. Esse testemunho que sirva de edificação para você. Porque como eu, tem muitos que passam por essa situação. Mas lembra, você não pode, mas você tem um papai do céu que é dono do ouro e da prata. E porta que ele abre, o homem não fecha. E porta que ele fecha, o homem não abre. Aleluia. Irmão, e como um acontecimento muito rápido foi o que aconteceu. Dentro de 30 dias eu já tinha vendido os carros e comprado a máquina. A porta que Deus abriu, irmão, está aberta até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos meus filhos já formou, e o outro está faltando 5 meses para formar, pastor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluias, aleluias. 430 anos foi o período de cativeiro dos israelitas. Debaixo de uma promessa estava eles, que Deus tinha prometido que um dia visitaria e os livraria daquele cativeiro. Lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus faz a promessa a Abraão: a tua descendência será cativa em terras estranhas, mas eu visitarei. E nos tempos determinados Deus visitou o povo. E lá naquele cativeiro, pastor, tinha um homem por nome de Num, da tribo de Efraim. Quantas vezes amassando barro, pisando, dia cansado, chegava em casa na sua tenda, Senhor, e ele orava: Deus, quando é que tu vai visitar, Deus? Nós não estamos aguentando mais, Senhor. A esposa daquele homem fica grávida, e ali nasce um filho. Sei que ele chama muitas vezes em um culto e fala para Deus: Deus, eu não quero ver meu filho escravo. Deus, tem misericórdia, vem nos buscar. Tira a tua herança da escravidão. Quem sabe naquele culto estava Joqueberg também. E seu filho já não estava mais, e ele falava: Senhor, cadê o meu filho? Eu estou com saudade do meu filho, Senhor. E era difícil para Israel. Mas lá das terras de Midian, lá no Monte Horebe, apastorando ovelha do seu sogro Jetro, estava Moisés. E Moisés
lá no monte, ele viu uma sarça, e ela não se apagava, um fogo que não se apagava. E ele se aproxima para ver o que era aquilo. E Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E Deus começa ali a conversar com Moisés, e tem um chamado para ele, e diz: vai ao meu povo, liberta meu povo. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para libertar este povo, Senhor? E Deus ali mostra alguns sinais. Moisés, o que tu tens em tuas mãos? Ele um cajado, solta no chão, e ela se tornou numa serpente. Moisés tentou fugir da serpente, Deus: não, pega pela cauda, e ele voltou a ser vara. Em um outro milagre: mete a mão no teu seio, Moisés. Moisés meteu a mão, saiu leprosa, e ele se espanta, torna a meter de novo, e a mão volta ao normal. Esse é o Deus de milagre. Vai lá, Moisés, faz essas maravilhas no meio do meu povo e lá no Egito. Eu vou mandar Arão, o teu irmão, ao teu encontro também. E ali eles se encontram e vão, se apresenta ao arraial de Israel, chama os anciãos. E lá ele começa a falar que Deus tinha mandado, que Deus tinha chegado o dia da libertação. E Moisés vai ao encontro de Faraó, mas Faraó não conhece esse Deus e não libera o povo. Deus, por mão forte, agora envia as pragas através de Moisés. E na última praga, a morte dos primogênitos, Faraó liberta o povo. O povo sai, mas não sai de mão vazia como na promessa com Abraão. O povo sai agora com presente. O povo sai lá da escravidão, com prata, com ouro, porque Deus proveu, porque Deus é fiel. Moisés, ao terceiro dia, chega no Mar Vermelho. Faraó se arrepende do que ele tinha feito, começa a perseguir o povo. E Moisés agora encurralado, o povo encurralado, Mar Vermelho pela frente e rocha de todos os lados. E o povo começa a clamar, e Moisés fala: Senhor! E Deus fala: o que tu tens em tua mão? Por que tu clamas a mim, Moisés? Toca, fere o mar com o que tu tens nas mãos. E Moisés toca no mar, e o mar se abre. Israel passa em terra seca. E do lado de Moisés estava o filho de Num, por nome Oséias, que quer dizer salvação. Mas quando aquele rapaz, ele começa a acompanhar Moisés, a Bíblia vem chamar ele de servidor, de servo de Moisés. Moisés troca o nome dele. Tu não serás chamado mais Oséias, teu nome agora é Josué, que quer dizer Yahvé é o Salvador, o Senhor é o Salvador. Aleluia. E Moisés passa, e Josué passa a seguir Moisés. Ao terceiro mês ele chega lá no monte, e lá Josué vai ao pé do monte, enquanto Moisés vai receber as tábuas da lei do Senhor. E lá em Meribá, Josué estava lá, quando Moisés fere a rocha e sai dela a água. Aos amalequitas, Josué já era soldado agora. Josué vai à frente da batalha, enquanto Moisés levanta suas mãos lá no monte. E quando Moisés abaixava as mãos, o povo começava a perder. Josué olhava, Moisés levantava suas mãos e o povo começava a ganhar a guerra. Esse é o Deus que opera, esse é o Deus de maravilha. E Josué estava ao pé de Moisés como filho, como aprendizado, como servo, fiel a esse homem. E quando chega em Cádiz e Banés, Moisés escolhe 12 príncipes das tribos e envia para espiar a terra. Josué estava representando a tribo de Efraim, que era a sua tribo. E ao entrar naquela terra prometida com os 12 homens, com Caleb e mais 10 das tribos, eles conseguem ver, eles entram na terra e eles percebem ver que a terra era forte, tinha cidade fortificada, os filhos de Anak, os gigantes na terra, mas a terra era boa,
era terra como Deus prometeu. Era terra que mana leite e mel. 2 homens para carregar um cacho de uva, pastor. Era terra maravilhosa. Mas ao chegar no arraial lá em Cádiz, 10 os príncipes chegam desanimados. Convoca o povo para ouvir, traz os frutos da terra. E ali eles falam: Moisés, realmente a terra é boa, Moisés. A terra mana leite e mel. Mas a terra possui cidades fortificadas que nós nunca vamos dar conta de entrar. A terra, Moisés, ela tem gigantes na terra. Nós éramos como gafanhoto aos seus olhos, Moisés. Não tem condição. E agora começa um pavor no arraial. Caleb rasga suas rostes, suas vestes. Josué também. E ele diz: calma, gente. O Senhor nos prometeu essa terra. E Ele é fiel para cumprir. É Ele que vai pelejar por nós. Aleluias. E ali Josué aprendeu cada passo de Moisés. Cada passo. Era como fosse um menino perto do seu pai. Uma coragem muito grande. Era Josué. Mas quando se aproxima de Moabe, chegando em Moabe, apenas um Jordão para atravessar, Moisés morre. E o desespero toma conta do arraial de Israel. O grande líder de Moisés, o grande líder de Israel morreu. Moisés está morto. O desespero, o desânimo, ninguém sabia o que fazia mais. 30 dias chorando nas campinas de Moabe, a morte de Moisés. O desânimo estava no arraial. Quem sabe que passava pela mente de Josué: Senhor, por que Moisés morreu, Senhor? Apenas o Jordão, Deus. Por que tu foste levar Moisés? Eu não dou conta, Senhor. Eu não tenho forças. Eu não sou Moisés, Deus. Eu não dou conta de liderar esse povo. Eu não dou conta de atravessar. Por mais que Deus te fale: como fui com Moisés, assim serei contigo. Levanta. Tem bom ânimo. Na situação de Josué, tem muitos desanimado com as lutas da vida, desanimado com as pelejas, sem força para vencer as batalhas. Jesus está contigo, igreja. Deus está contigo para te dar vitória. Hoje tu vai receber a vitória que estás precisando. Eu não sei o que tu está precisando, o que tu veio buscar, o que tu está pedindo, o que tu está passando. Mas o meu Deus sabe o que tu estás precisando. Ele é forte e fiel para te livrar dessa situação. Jó, no capítulo 4 de Jó, chega para Jó e fala: Jó, as tuas palavras fortaleceram a muitos. As tuas palavras fortificaram os pés, os caminhadas de muita gente, Jó. Como tu és um homem que sabe aconselhar, que sabe levantar, que sabe ter um ombro amigo. Mas agora, Jó, que chegou a tua vez de ser forte, tu estás desanimado. É verdade que aqueles 3 amigos falaram muita verdade, mas acabaram falando demais e Jó teve que interceder por eles. Lá em João 16:33, quando no capítulo 13 em diante, que Jesus começa a contar da sua ascensão ao céu, a sua partida, e ele olha para os discípulos e vê aquele desânimo, aquela situação, porque eles iam ficar sem um Salvador. Jesus estava partindo para o céu, mas Jesus olha aqueles homens desanimados, e ele fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Não que você vai vencer, mas o mundo está vencido por você. É essa a palavra de nosso Deus. É esse o nosso Deus. Na situação de Israel, estamos a igreja debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo da promessa que nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Em João 14,
não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Igreja, não desanime na caminhada. Não desanime, porque está próximo. Jesus Cristo está voltando. Olha a situação do mundo. As dores estão intensificando. Os rumores de guerra é mais. Cada dia mais. Os desastres naturais. O mundo está com dores, vai dar o parto à igreja, a igreja está indo para o céu, nós estamos partindo dessa terra. Não é hora de desânimo, não é hora de desanimar, é hora de estarmos fiel na presença, buscando em jejum e oração, marchando, porque Deus quer que marche. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E lá no capítulo 23, 24 de Josué, já tinha repartido as terras, já tinha tomado posse as tribos, todo mundo estava já organizado, mas Josué já estava de idade. Ele convoca os anciões, as tribos, e lá ele começa a relatar tudo que nosso Senhor Deus fez a Israel. E ali ele começa e fala a Israel, desde Abraão até os dias que eles estavam. Ele fala, olha, nenhuma das boas promessas do nosso Deus ele deixou de cumprir, todas eles cumpriram. Agora eu já estou indo pelo caminho de toda a vida. Ele diz, agora eu já estou velho, perto de morrer. E eu quero deixar bem claro a vocês, não adore o Deus dos amorreus em cuja terra habitamos. Não adore. Eu quero dizer a vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao nosso Deus, aleluia. E uma das coisas que me chama muito a atenção é que Josué começa como servo de Moisés. E lá no capítulo 24, Deus falou, e partiu Josué, com 110 anos, servo do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. De servo de Moisés a servo do Senhor, ele subiu. Igreja, como é bom estar na casa do Senhor. Vocês imaginam como será a recepção lá no céu? Em Apocalipse, no capítulo 21, ele diz, e enxugarei todas as lágrimas. Aqui não haverá mais tribulação, dor. Aqui não tem mais nada que possa perturbar a minha igreja. Aqui só é alegria, aqui é louvor, glória, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido a igreja de pé. Eu quero orar por você. Convido minha esposa a cantar um hino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que